Doutor Marcelo Santos, é indispensável o trabalho do advogado para que se alcance a justiça. Como é que o senhor avalia esse preceito constitucional? O mês de agosto é todo ele dedicado ao advogado, e 11 de agosto, não por acaso também, foi o dia do estudante, é comemorado o dia do estudante, tudo a ver com o munus público advocatício, advogado que não estuda, não evolui. E, coincidentemente, também este ano de 2024, 11 de agosto, foi o Dia dos Pais, então nada mais significativo, simbólico do que nós reunirmos numa data só 3 referências tão importantes: a profissão de advogado, o munus público, a função advocatícia, o Dia dos Pais, a paternidade. Costumo dizer que todo pai é um herói para o filho, e o estudo. Monteiro Lobato dizia com todas as letras: um país se faz com homens e livros. Mas nós estamos comemorando ao longo de todo o mês, uma vasta programação, inclusive em todo o Brasil, aqui a nossa seccional Teresina e a subseção aqui de Picos, em alusão a esta função constitucional que é a advocacia. O artigo 133, então, ele deixa claro que a advocacia, nada obstante, seja uma profissão como outra qualquer, tão digna quanto qualquer outra, independentemente de rótulo. Como a gente pode ver, a Constituição brasileira elevou a profissão de advogado, que é um profissional liberal, mas elevou a advocacia à condição de munus público. É uma função pública, em razão exatamente da essência do que a advocacia, Erivan, representa em termos cívicos, em termos patrióticos. O advogado, ele é realmente indispensável à promoção da justiça, e é bom que nós, desde já, desmistifiquemos algumas ideias equivocadas que permeiam, o cotidiano brasileiro, o senso comum, no sentido de que o advogado, alguns equivocadamente atrelam o advogado ao judiciário. Veja que a Constituição, não por acaso, ela dividiu em capítulos independentes e autônomos, falando sobre a advocacia e a defensoria pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Vejam que são, portanto, entes autônomos e independentes, cada um com seu significado próprio, suas atribuições. Então, a profissão de advogado, ela está em destaque na Constituição, uma função pública. Então, o advogado, ele é a voz do cidadão perante o Poder Judiciário. Então, por conta disto, para que o advogado, assim como os parlamentares, deputados e senadores, também possuem imunidades e prerrogativas para que possam livremente, de forma autônoma, independente, exercer seu mistério, o advogado também ele é, por força desse dispositivo constitucional, detentor de prerrogativas e de imunidades no exercício da profissão, para que ele possa justamente realizar esse munus público com austeridade. Justiça, com J maiúsculo, é um valor divino, inclusive um valor eterno, um princípio. E judiciário é outra coisa completamente diferente. Então, não confundamos justiça, as pessoas costumam usar o termo justiça referindo-se ao Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário é uma instituição humana, composta de homens e, portanto, falha. Mas a justiça é um valor. Então, o advogado, ele é um promotor da justiça, é ele que representa os interesses do cidadão, das pessoas, homens e mulheres, crianças, nascituros, até a memória de quem já morreu, o patrimônio moral de quem já se foi, de quem já partiu, também é tutelado pelo direito, e o advogado, ele é realmente o porta-voz, o representante legal desses interesses, desses bens jurídicos que estão em debate, ou que possivelmente estejam. Ao contrário do que as pessoas pensam, o advogado, ele é a maior vítima, vamos dizer assim, dos erros praticados pelo judiciário, pelas injustiças, porque ele é um profissional que atua junto ao judiciário e que, inclusive, depende do êxito do seu trabalho, do pronunciamento, da resposta do judiciário, para que possa, inclusive, sobreviver, receber seus honorários. Veja como é árdua a tarefa e o cotidiano dos advogados. Então, na maioria das vezes, a gente cumpre com o nosso papel, produz, e veja, a advocacia não é só judicial.
no nosso material aqui de divulgação, da nossa banca de advogados, do nosso espaço jurídico advocatício, nós fizemos questão de destacar a advocacia preventiva, judicial e consultoria jurídica. Então, muitos pensam que a advocacia é só no âmbito judicial. Não necessariamente. A advocacia ela é um leque de atividades, né? Existe a advocacia preventiva, existe a advocacia consultiva, de pareceres, que é uma cultura que não existe no Brasil, ou pelo menos não prevalece. As pessoas aqui, quando elas buscam advogado, já é para encarar uma demanda, né, um litígio, um conflito. E eu costumo sempre dizer aos meus alunos, estagiários, as pessoas que nos procuram com esse intuito de aprender um pouco sobre, né, o universo advocatício, que o processo em si, seja administrativo, seja judicial, não é um tanque de guerra, um instrumento bélico. É um instrumento de cidadania, um instrumento cívico para viabilizar soluções e não para acirrar conflitos, alimentar conflitos. É uma tarefa realmente muito árdua, mas nós nos orgulhamos, no bom sentido, de estarmos desenvolvendo essa atividade advocatícia. Eu, particularmente, passei mais de 30 anos da minha vida trabalhando como advogado público, em órgãos públicos. E ao retornar aqui para a nossa terra natal, em 2020, eu costumo dizer que eu fiz as pazes com a advocacia privada, né? E, graças a Deus, eu me encontrei, ou me reencontrei, e hoje eu posso afirmar com convicção, eu nasci para ser advogado, tenho muito prazer, muita satisfação, não fiquei rico e famoso, nem quero, não gosto de rótulos, nem de títulos, mas a advocacia é uma atividade que me dá muito prazer, muita satisfação, porque, de fato, Deus me deu este, não vou dizer dom, não gosto também desse termo, mas essa capacidade, e é o que eu sei, é o que eu gosto de fazer, e faço com muita austeridade, com muito prazer, com muita ética, também com muito zelo. Costumo pautar minha atividade advocatícia com base nesses valores eternos, como eu costumo chamar. Como o atual, nesse contexto de insegurança jurídica, né, de ameaça aos princípios constitucionais, ao ordenamento jurídico, o advogado se sobressai, então, como esse instrumento de cidadania à disposição do povo brasileiro e do ordenamento jurídico brasileiro. Ivan, por fim, permita-me, eu gostaria de abrir um parêntese aqui até afetuoso, pessoal, íntimo, para agradecer de maneira muito especial ao meu companheiro de trabalho, que revelou-se um grande irmão na minha vida, que é o companheiro Otomar Aires, meu chefe, mais do que um chefe, mais do que um comandante, é um irmão, um grande amigo, a quem eu devo toda a minha fidelidade, toda a minha gratidão pela oportunidade que me deu, pelo respeito que ele tem ao meu trabalho, à minha pessoa, e eu procuro corresponder à altura. Gostaria também de parabenizar todos os colegas advogados por esta data que é realmente marcante, pelo mês do advogado, pela função, pela nobreza da função. Gostaria de pedir a Deus que nos abençoe e que nós possamos realmente manter viva essa chama da esperança em dias melhores. Nós acreditamos no Brasil, sim, somos instrumentos de transformação social, nós advogados, e temos consciência disso, lutaremos até o fim, com todas as nossas forças, pelo resgate, né, da democracia brasileira, do respeito à Constituição brasileira, principalmente. E este mês de agosto, em todo o Brasil, aqui também, no nosso rincão natal, nós teremos uma vasta programação, essa programação que é extensiva também a toda a população. As pessoas podem consultar aí o site oficial da UAB, da subseção e da seccional Piauí, para constatarem de perto a programação, que é composta de palestras, inauguração de sedes físicas de subseções aqui no estado, e também um momento festivo, social, um momento de confraternização, como sempre acontece, porque de fato não pode passar em branco. Mais uma vez eu agradeço a Deus por estes quase 30 anos de efetiva e ininterrupta atividade jurídica, e que Deus nos abençoe sempre.